o nosso principal objetivo hoje é trazer um pouco mais sobre o que é abordagem funcional, né? Elucidar algumas dúvidas, mostrar a vocês o caminho da abordagem funcional. Obviamente, nós não temos aí muito tempo para entrar em muitos detalhes, mas também o objetivo hoje desse nosso encontro é fazer o lançamento de um projeto maior além da aula, tá? Então, fiquem comigo aí até o final, que vocês vão ter gratas surpresas. Nós preparamos aí surpresas para vocês. Vamos lá, então. Nosso objetivo hoje é mostrar para vocês o caminho, um caminho que já acontece há muito tempo, ele já é muito bem descrito na literatura, ele já é abordado há algumas dezenas de anos, mas que, por minha surpresa, até pela pesquisa que nós fizemos nos grupos que enviaram, que preencheram previamente a pesquisa que nós fizemos no Google Forms, parece que não está tão claro ainda aquilo que está há muito tempo sendo feito, né? E o meu papel hoje aqui é trazer a justificativa pela qual nós devemos fazer essa abordagem funcional, aplicar no nosso dia a dia, e, de novo, tentar convencer vocês daquilo que já está descrito na literatura como diretriz para a nossa profissão, certo? Então, nessa imagem aqui, vocês vão ver, a gente vai falar mais, daqui a pouquinho mais, ela é do ginásio do Hospital de Reabilitação, lá do Centro Mãe, de Vallejo, na Califórnia, onde nasceu o conceito de facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou PNF, do qual eu sou instrutor, onde nós temos aqui indivíduos pós-guerra, com trauma medular, trabalhando as transferências, trabalhando os push-ups, que são funcionalidade. Para isso, obviamente, é necessário um raciocínio clínico funcional por trás disso, para chegar nesse trabalho aqui, para poder oferecer a independência funcional para esses pacientes. Então, onde tudo começou? Eu não posso falar de raciocínio clínico funcional ou abordagem funcional sem falar nessas duas pessoas. Nós temos aqui, deixa eu botar aqui, na direita, Herman Kabat, e na esquerda, Maggie Knott. Mas, além desses dois, nós temos também Dorothy Voss, que era outra fisioterapeuta do grupo. Esse cara aqui era um neurofisiologista da década de 40, e esta era a fisioterapeuta que serviu como alicerce para o conceito PNF. E nessa época, gente, assim como a gente estava vendo naquela foto, tanto aqui, como nesse outro indivíduo, como nesse outro rapaz, existia todo um processo de raciocínio clínico funcional para tentar escolher as melhores atividades a serem feitas e levar esses indivíduos à independência funcional. Herman Kabat e Maggie Knott eram as pessoas que metiam a mão nos pacientes, que interviam nesse sentido, então, para que eles pudessem oferecer, então, a melhor intervenção para os pacientes. Agora, e aí eu queria comentar uma coisa que é incrível, deixa eu só dar uma pausinha aqui. Ter o gráfico de publicações. Vocês teriam uma ideia? Eu fiz questão aí, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu descrever para você o que é esse vídeo. Nós fizemos uma sequência de lives, há pouco tempo atrás, nas quais nós convidamos algumas pessoas, alguns convidados. Então, uma delas foi a Ana Maria, que está falando nesse vídeo, a professora Ana Maria Siriani, e ela falou um pouco sobre as pesquisas do conceito PNF e, obviamente, também aquilo que lida com a abordagem funcional. Junto nessa live estava a Mônica Silento, a nossa presidente da Associação Internacional do PNF, e nós tivemos aí uma sequência de lives falando a respeito, inclusive, da abordagem funcional. Nós falamos com o Gabriel Gonçalves, lá de Foz do Iguaçu, nós falamos com o Sinisha Posnit, que é um colega meu da
da Croácia, nós falamos, então, com a Ana Maria Siriani, nós falamos com o Rogério Souza, do canal Neurofuncional, e sempre debatendo a respeito da necessidade da intervenção funcional. Então, eu compartilho com vocês agora esse primeiro videozinho, tá? Vamos lá. E aí eu queria comentar uma coisa que é incrível, né? Você entra lá na PubMed e vê o gráfico de publicações. Vocês terem uma ideia, eu fiz questão de olhar por anos. Até 1998, no ano de 1998, nós tivemos 55 artigos publicados com qualquer um desses descritores: facilitação neuromuscular, propriocepção e neuromuscular ou CABA, só 55 artigos no ano todo. Aí você fala, nossa, Ana, mas só 55 artigos? Aí, quando a gente pula para 2000, esse número já mais que dobra. Ele passa para 113 artigos. No ano passado, foram quase 400 artigos publicados. Uau. 396. No ano de 2022, que ainda não acabou, nós já temos 225 artigos publicados. Então, para vocês terem uma ideia de como essa produção está crescendo. Gente, o importante aqui, dentro desse artigo, dentro esse papo com a Ana Maria Siriani, que ela traz as investigações sobre o conceito PNF. Então, a gente está vendo aí um crescimento fantástico nas publicações. Nós temos muita coisa boa sendo feita no país, inclusive, aqui no Brasil. E o PNF em si, ele utiliza a abordagem funcional, o raciocínio clínico funcional, como uma das bases da filosofia do PNF, tá? E eu fui também buscar agora, a respeito principalmente da abordagem clínica funcional, algumas partes que nos falem, algumas informações que nos falem a respeito da literatura. E aí, então, a gente precisa começar falando desse artigo. Esse artigo é antigo, ele é do ano de 2002, ele foi publicado por Steiner e colegas, mas vejam bem, na Physical Therapy, que é uma das principais revistas que nós temos na nossa área, tá? Então, ele fala do uso da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidades, como um modelo aqui para solução de problemas, ou seja, para o raciocínio clínico funcional na fisioterapia e na medicina de reabilitação. Esse artigo foi o primeiro que trouxe, de uma forma super clara, todos os conceitos de intervenção biopsicossocial. Então, o paciente é o centro da nossa avaliação e ele precisa ser considerado como um todo para que depois nós possamos tomar as decisões que aqui estão. Então, aqui nós temos, então, a imagem da CIF, que aqui está embaixo, mas diagramada agora em uma ficha, onde na parte de cima, eu vou fazer, um caminho para avaliação do nível de participação, para as atividades e depois para as estruturas e funções corporais. E depois, dentro desse raciocínio clínico funcional, eu vou tomar decisões no sentido inverso, no qual eu vou tomar decisões melhorando estruturas e funções corporais, mas não esquecendo de conectar as atividades. Essa é uma primeira pista para quem está me assistindo, para que fique claro o caminho que a gente precisa seguir quando a gente usa o raciocínio clínico funcional. Mas lembre-se, esse é um artigo de 2002. Vocês vão dizer, porra, Leandro, 2002? Mas, gente, a CIF, ela é um modelo considerado pela Organização Mundial da Saúde como norteador das nossas intervenções. Então, eu vou para o próximo slide, onde eu pego agora um artigo muito interessante, uma revisão de escopo, publicado no Disability and Rehabilitation, no ano de 2022, em uma revisão, então, que reviu artigos de 2001 a 2019, para verificar se a abordagem funcional, a CIF,
estava sendo utilizada de verdade, né? Então, nós temos aí resultados super interessantes que eu já vou trazer para vocês, mas olha só, observando aqui, dentro das conclusões, no resumo, desculpa, nos resultados, nós temos os core sets, que são as partes da CIF, certo? Sendo utilizados, olha que legal, para pacientes com AVC e para pacientes com dor lombar, ou seja, a CIF ela pode ser utilizada em diversas áreas. O que consistiu esse estudo? Então, eles identificaram primeiro 900 artigos, e depois das exclusões sobraram 66 artigos com a CIF, desde 2001 até 2019, e olha que legal, gente, 11 artigos falando ali, como estava nos resultados, sobre AVC, 9, deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí, deixa eu apagar e voltar aqui, marca texto, 11, perdão, o tio está tentando marcar aqui, agora sim, 11 sobre AVC, 9, então quase 11 sobre dor lombar, e depois osteoartrite, esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes, câncer, e aí etc, etc, etc. Diversas intervenções, mas observem que aqui a maioria deles são artigos que vão falar sobre ora neuro, intervenção neurofuncional, ora sobre ortofuncional, ok? E é interessante também ver que, observem aqui, esses artigos dos 66, 51 na Europa, 29 na Alemanha, e olha o Brasil aqui, ó, 3. Aí fica uma pergunta, por que esses artigos são publicados com muito mais frequência na Europa? Por que ainda nós estamos aqui na América do Sul engatinhando a respeito da aplicação da CIF, ou seja, do raciocínio clínico funcional? E, de novo, isso está publicado nesse artigo, que na Europa existe uma frequência muito maior de aplicação. Pela minha experiência clínica e pelas minhas viagens pelo mundo, nós observamos que realmente é muito mais comum a aplicação no hemisfério norte desse raciocínio clínico funcional, e nós aqui ainda estamos engatinhando. Por que será que acontece isso, tá? Existem algumas justificativas, que daqui a pouco a gente pode falar a respeito também. Aqui, gente, eu vou trazer para vocês mais algumas palavras de alguns dos participantes dos cursos do PNF presenciais que começam a utilizar a aplicação do raciocínio clínico funcional. Antes eu tentava usar a técnica, mas eu sentia que eu tinha um desgaste muito grande para tentar chegar onde eu queria chegar. Depois da formação com o professor Leandro, eu acho que eu vou conseguir ter um olhar mais preciso do que meu paciente está precisando. Então, eu sinto que eu vou ser mais precisa e eu vou ter um desgaste menor comigo mesma. Antes de eu ter o contato com o professor Leandro, eu tinha uma visão muito local do paciente. Foi um baque para mim. Eu achava que eu era funcional, e eu vi que eu não tinha nada de funcional. E agora, depois desse contato, meus atendimentos, minha visão, minha avaliação melhorou por conta disso. Agora eu sinto que eu tenho uma caixa de ferramenta, e que eu posso ali pegar cada ferramenta para utilizar em qual fase ele está. Então eu me sinto hoje mais seguro em realizar esse tratamento do meu paciente. Acho que cada fisioterapeuta, cada profissional escolhe o seu mentor. Acho que isso é uma coisa valiosa. Então, temos que ter mentores, pessoas que nós confiamos e nós seguimos aquilo que eles estão nos direcionando. Não, Leandro é meu mentor, mas uma coisa que eu falo bastante para a pessoa, quando você não está dando certo aquilo que você tem que buscar uma coisa nova e não desistir. Talvez o que está faltando para você é essa visão nova e essa oportunidade que o Leandro está de dar as lives, primeiramente, gratuitas para ir discutindo isso, é uma coisa que talvez possa abrir a sua cabeça aí para outras coisas que talvez você não tenha visto. Eu sou fisioterapeuta da área do esporte e agora, nesses próximos dias, eu vou para um campeonato esportivo, vai durar 10 dias, e eu não tenho mais a necessidade de levar tantos recursos igual eu levava um ano atrás, por exemplo, para os mesmos campeonatos. Basicamente, utilizando as mãos e o raciocínio clínico. Gente, esses depoimentos que vocês viram
são de pessoas que participaram dos cursos de formação no PNF, e, de novo, o centro do PNF, uma das bases da abordagem, da filosofia do PNF, é a abordagem funcional, é o raciocínio clínico funcional. Agora, revisando lá o que a gente falou antes, né? Por que nós temos, desde 2001, conforme a Organização Mundial da Saúde, a disposição de que nós temos que trabalhar funcionalmente, observando uma revisão de escopo. Por que isso é muito publicado fora do nosso país e também utilizado fora do nosso país e aqui ainda não? Então, nós estamos vendo isso na revisão de escopo e também através dos formulários que vocês que estão aí no grupo, que estão vendo essa aula, responderam muitas vezes, e até onde a gente vai seguir tentando enxergar. Oi? Deixa eu ver aqui. Aqui, eu adoro essa fotinha. Deixa eu voltar aqui. Marca texto. Tentando enxergar, mas não conseguindo ver que o melhor caminho, mais fácil e mais lógico e mais óbvio, é trabalhar o raciocínio clínico funcional, gente, porque se nós melhoramos somente as estruturas corporais, nós não conseguimos entregar o resultado que esse paciente vai levar para o seu dia a dia. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai trazendo hoje para vocês, tá? E outra, nós preparamos aqui, eu e minha equipe, um presente para vocês, tá? Nós vamos fazer aqui um sorteio desse cara aqui. Esse livro, gente, é chamado Controle Motor, de Shumway Cook e de Woolacott, e ele é uma das bases para a gente pensar funcionalmente. Então, ele é um dos alicerces, eu tenho ele aqui em casa, edição antiga, todo rasgado, já de tanto manusear ele, e nós escolhemos esse para poder fazer um sorteio para vocês e presentear algum de vocês que está aqui com a gente, tá? Então, fica junto até o fim, porque no final aqui a gente vai dizer como é que vai ser o sorteio, o que nós vamos fazer, o que cada um de vocês precisa fazer para que o sorteio, vocês possam concorrer a esse livro, tá? Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho a meu respeito, tá? Eu sou de uma família aqui de Porto Alegre de classe média, então meus pais não são milionários, então acho que muitos de nós temos as nossas dificuldades, mas desde o início eu tive a habilidade de aproveitar todas as oportunidades que eu podia aproveitar, agarrava e ia adiante, né? Eu estudei em escola pública, apesar de ser uma escola boa, uma escola que é chamada o Colégio Militar, aqui de Porto Alegre, e daí vem muito essa minha vontade de estar sempre conectado com as oportunidades, né? Então, dentro da minha vida, a oportunidade que eu tive, que os meus pais me deram de me colocar numa escola de inglês, eu agarrei com unhas e dentes, e com 16 anos de idade eu já conseguia falar inglês fluente. Então, a oportunidade dentro da escola militar, eu agarrei com unhas e dentes e tentei fazer o melhor que eu podia sempre lá dentro, certo? Eu fui para uma universidade privada, e assim como toda universidade privada e paga, nós temos alguns problemas, assim como todos vocês, né? Então, eu tive que trabalhar durante um bom período na minha faculdade para me sustentar, né? E também ajudar nos custos dessa universidade. E aqui estou eu, ó. Deixa eu pegar. Esse aqui sou eu, em 2001, magrinho, né? Lá, me formando, achando que eu estava pronto no mercado de trabalho. Mas depois da formatura, sim, que eu comecei a perceber que o caminho ele é longo. Então, eu busquei formação fora do país, né? Dentro da minha formação, eu busquei uma residência nos Estados Unidos, fiz os meus cursos do PNF fora do país, meus cursos avançados, fiz a minha formação para instrutor, que acabou finalizando em 2017, aqui estou eu no Japão, dando um certificado para um participante, mas
a gente precisa entender que o que me levou daqui para cá foi o raciocínio clínico funcional, foi o conceito PNF direcionando e entregando resultados para esses pacientes, tá? Todos os pacientes que eu acabava abordando, a gente entregava velocidade da marcha, independência, melhora do sentado para de pé, melhora das transferências, melhora para levantar da cama, menos dependência de familiares para se alimentar, etc. E isso são as atividades, esse é o caminho que nós precisamos seguir com os nossos pacientes. Como vocês, a minha principal intenção quando eu entrei na faculdade, eu acredito que essa seja a intenção de vocês, era ajudar os pacientes, né? Eu acredito muito que, dentro das minhas crenças, nós estamos nesse mundo para poder ajudar o próximo, né? Então, essa era a minha principal intenção, escolher uma profissão onde eu possa ter contato direto com pessoas, mas algumas coisas me deixavam inseguros, né? O investimento que eu ia precisar fazer na minha profissão, as oportunidades que elas muitas vezes não apareciam, a insegurança de se eu estava realmente indo pelo caminho certo. Então, o que me ajudou a chegar até esse ponto aqui, e hoje eu aí como instrutor do PNF, viajando o mundo inteiro, esse mês que vem, nós temos o nosso encontro internacional, da Associação Internacional em Frankfurt, eu vou dar um curso em Londres, depois eu vou para a Coreia do Sul, isso tudo, vocês não imaginem que eu não passei por essas dificuldades aqui, todos nós, em algum momento, temos inclusive vontade de largar a profissão, mas eu quero dizer para vocês que dois pontos foram os principais na minha carreira. Primeiro, o raciocínio clínico funcional, abordar funcionalmente esses pacientes. Segundo, o conhecimento na língua inglesa que abriu diversas portas mundo afora, tá? E vocês também estão convidados, eu digo para vocês que esses são pontos importantes. Vamos lá. Então, nós vamos estamos falando agora aqui há quase 30 minutos, o meu plano é entre 60 a 90 minutos no total, compartilhar as minhas experiências com vocês, e gente, olha só que fantástico. Eu, durante muito tempo, fui um cético do ensino presencial. Inclusive, essa aula, ela já foi dada diversas vezes de forma presencial. Mas, eu estou tendo agora aqui com vocês a oportunidade de aprender com vocês e de ensinar o que eu sei numa plataforma online, certo? Nós tentamos pensar da melhor forma possível para tentar trazer a melhor experiência para vocês. E pensando bem, né? Pode ser, provavelmente, existam pessoas aqui que estão presentes me ouvindo, que são lá do outro lado do país, provavelmente pessoas de outros países também, o que facilita demais que essa informação ela chegue com qualidade, da forma correta para todos, certo? Então, fica aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês, para a gente entender melhor o raciocínio clínico funcional. E a nossa sala de trabalho hoje, ela traz como uma primeira imagem a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Imaginem vocês o seguinte, que vocês, fisioterapeutas, estão saindo de férias e decidiram viajar para a Europa. Eu moro no Rio Grande do Sul. São raros os voos diretos do Rio Grande do Sul para a Europa. Eu preciso sempre pegar um voo com escala. E essa escala geralmente é em São Paulo, mas vamos supor que é no Rio de Janeiro. O meu voo no Rio de Janeiro chegou às 9 da manhã. Só que o meu voo para a Europa sai às 10 da noite. Eu tenho aí mais de 12 horas para esperar dentro do aeroporto e eu decidi, cara, eu não vou ficar dentro do aeroporto. Eu sei que o Rio de Janeiro é lindo, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas como eu tenho aí 12 horas, 10 horas, ou sei lá, 5 horas, eu vou eleger um ponto, que é aqui, o Pão de Açúcar, né? Acertei? Para ir conhecer, que eu não conheço. É isso que a gente vai fazer hoje. O caminho raciocínio clínico funcional, ele é muito vasto. A gente precisa de muito tempo para poder abordar, entender com clareza e vivê-lo.
Mas eu escolhi hoje alguns aspectos importantes. Então, nós vamos fazer uma escala no Rio de Janeiro e vamos conhecer alguns pontos turísticos desse raciocínio clínico funcional, ok? Vamos começar falando sobre erros. Quais são os erros comuns? E aqui, gente, quando a gente fala em erros comuns, é muito importante a gente debater o que nós fazemos hoje em dia, né? Isso eu faço um link com uma das lives que nós fizemos, e esse foi o objetivo das lives, aprender com os profissionais que nós convidamos, e um deles foi o profissional amigo meu de PNF, Siniša Poznić, instrutor lá da Croácia, e ele disse algumas questões, e essa live ela está salva, tá? Para vocês verem, e uma das questões que ele disse foi que, na opinião dele, para um profissional da fisioterapia ser completo, ele precisa saber abordar em nível estrutural, mas também saber abordar em nível de atividade. A respeito dos erros, e uma questão que nós debatemos dentro da nossa live foi que, muitas vezes, e em função muito da nossa formação acadêmica, nós acabamos nos detendo em alguns erros recorrentes, certo? O primeiro deles, eu diria, que seria esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Abordar somente em nível estrutural. Conforme a CIF, e eu vou sempre me referenciar a ela, porque ela é a nossa referência principal, nível de estruturas e funções corporais são músculos, então estruturas corporais são músculos, tendões, órgãos, etc. São estruturas palpáveis. Funções corporais são o que essas estruturas fazem, executam. Por exemplo, o músculo contrai produzindo força. Então, muito tempo se enfatizou uma abordagem fisioterapêutica em nível estrutural. Ou seja, um paciente ele pode ter falta de força em glúteo médio e durante uma avaliação isso é constatado e serão feitos exercícios estruturais para a força do glúteo médio. Depois de 3 meses, esse cara vai estar com o glúteo médio muito bom, 100%. Mas aí a pergunta que ele tem que fazer é, o que eu faço agora com essa força de glúteo médio? Nada me garante, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, nada me garante que a minha melhora de mobilidade, a minha melhora estrutural, a minha melhora de mobilidade das fáscias, ela vai melhorar o nível de atividade ou a funcionalidade do paciente. Durante muito tempo se acreditou que isso acontecia. Se eu trabalhasse somente em nível estrutural, melhorando essas estruturas, automaticamente esse indivíduo iria para as atividades. Como, por exemplo, ele ia aprender a subir escadas. Mas a CIF veio por esse motivo. Começou a se observar que na década de 80 começou a se observar, e na década de 90 foi a testagem da CIF, se observava então que medicamento não reabilitava socialmente. Não adiantava fazer o paciente diminuir a sua dor. Nós precisávamos, então, ensiná-lo a se mover. Então, um dos principais erros, que nem eu estava dizendo para vocês, e voltamos ao compartilhamento da tela, é o trabalho a nível estrutural. Gente, eu não sou contra o trabalho a nível estrutural. Nós temos aí diversas estratégias, diversos métodos que trabalham a nível estrutural. O que eu estou questionando é o trabalho somente em nível estrutural. Se eu trabalho o meu paciente somente neste nível, trabalhando mobilidade ou trabalhando somente força, bom, eu preciso pensar, repensar um pouco o que eu estou fazendo com ele. Depois, segundo erro comum, não reavaliar. E se eu não reavalio, é sinal que eu não estou avaliando. E eu não estou dizendo avaliar exaustivamente as estruturas, mas avaliar o desempenho do paciente dentro das atividades. Com a avaliação, eu posso ter aí alguns diagnósticos, não só do paciente, mas da minha intervenção.
Então, os testes, eles servem para verificar se as minhas decisões estão corretas. Os testes servem para motivar o paciente, e quando a gente fala em motivação, nós falamos em sistema límbico, que gera aprendizagem motora, que gera neuroplasticidade, ok? E terceiro, pode ser que eu não tenha escolhido os testes adequados. O erro é meu, terapeuta, que não estou reavaliando e não estou entregando o desfecho da minha intervenção. Então, não avaliar e não reavaliar é um erro comum, certo? Mas aqui eu chamo a atenção, avaliar e reavaliar o desempenho do paciente, ok? E por último, eu considero também que um erro comum na carreira agora do fisioterapeuta é a confusão por não saber aonde ir, certo? Aqui, o ideal, na minha opinião, é que essa confusão seja sanada no estudo das atividades. Ah, Leandro, qual seria a melhor forma de fazer isso? Bom, gente, a literatura, ela traz para a gente uma descrição aí fantástica em papers, em livros, a respeito das atividades do dia a dia, que são rolar, sentado para de pé, marcha, ou seja, a marcha é dividida em 2 fases e 8 subfases, conforme Jacqueline Perry e os seus colegas. Então, o que eu estou dizendo? As atividades devem ser os norteadores dos nossos estudos. Ah, Leandro, eu não posso seguir fazendo as minhas formações de nível estrutural? Pode, bicho, não tem problema nenhum. Mas, se eu ficar ora indo para nível de estrutura, ora indo para tomar a decisão de fazer uma formação como avaliar um paciente específico, uma patologia específica, eu estou trabalhando uma patologia, que é uma disfunção estrutural ou de funções corporais, eu estou trabalhando uma estrutura somente, que é a falta de força, mas eu não estou indo pelo caminho do raciocínio clínico funcional, certo? Então, trabalho somente estrutural, não reavaliar o desempenho e a confusão na hora da formação são os erros que eu considero mais comuns. Agora, vamos parar de falar de erro e vamos falar sobre o mapa desse raciocínio clínico funcional? Então, caminho, eu já de certa forma falei, para a gente poder chegar nesse momento aqui, ó, nesse ponto, que é o raciocínio clínico funcional. Buenas. A utilização da CIF é ponto de partida. Ah, Leandro, como utilizar essa CIF? Bom, a CIF ela pode ser analisada em 2 aspectos. Primeiro, a parte filosófica da CIF, saber como aplicá-la como norteadora, ela é uma classificação, mas ela será a norteadora do meu processo de avaliação e de tomada de decisões, como planejando tratamento, certo? 2, conhecimento das atividades. Eu já falei para vocês antes. Eu preciso, gente, dominar o rolar, o sentar, o ficar de pé, o caminhar, o alcance funcional, o salto nos atletas, a corrida. Todas essas são atividades que têm que ser de domínio do fisioterapeuta. É muito mais importante ser um expert nessas atividades do que conhecer a fundo as patologias e a fisiopatologia. Eu não estou dizendo que não é importante também, porque de lá eu vou tirar as minhas hipóteses estruturais. Mas o conhecimento das atividades é algo que é esquecido. Por isso que eu estou chamando aqui a atenção de vocês. Se eu pudesse aqui botar 1, 2, 3 maisinhos, como uma das partes mais importantes, esse conhecimento das atividades, ok? E depois, avaliar e planejar funcionalmente. É por aí que a gente vai hoje. Então, observem que tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, eles estão interligados, certo? Quando eu quero um raciocínio clínico funcional, eu preciso dominar a CIF,
conhecer as atividades e depois avaliar e planejar de forma funcional. Eu estava falando para vocês da CIF. Uma segunda parte da CIF é todo o processo de codificação. A codificação é algo à parte que interessa muitas vezes a serviços, a tomadas de decisões sobre estruturações de serviços, codificações, enfim, ela é super interessante, mas é um capítulo à parte, que a gente não está falando a respeito das codificações, tá, gente? Dos core sets. E aqui está a imagem da CIF, certo? Onde nós temos, no meio dela, 3 principais níveis, os níveis de participação, atividades e funções e estruturas corporais, onde na participação eu chamo de restrições a participações, nas atividades eu digo limitações às atividades, e aqui as disfunções das estruturas e funções corporais, certo? Os impairments. Vamos falar um pouquinho mais sobre a CIF em si. Então, ela foi aprovada lá em 2001, na 54ª, 2001, galera, na 54ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde. Nós não estamos falando de Leandro, nós não estamos falando de nenhuma publicação, nenhum artigo, nós estamos falando de Organização Mundial da Saúde, e ela foi validada durante 10 anos, a década de 90, e publicada em todas as línguas oficiais da Organização Mundial da Saúde. Conforme o COFITO, nós temos uma resolução de 2009, vejam bem, já se vão aí 13 anos, que ela dispõe sobre a utilização do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, para adotar a CIF na sua prática diária. Então, vejam bem que isso é lei. Na verdade, nós todos deveríamos estar utilizando a abordagem funcional. Tá? Falando sobre a CIF, então, olha só, nível de participação, o envolvimento em uma situação da vida. Geralmente, a gente tem que localizar o paciente aqui. O que é o nível de participação? O que é isso? É ir até o mercado, sair com a família, jogar bola no parque com os filhos, então qualquer situação que tenha um envolvimento social, cuidar da casa, certo? E aí, se eu escolho cuidar da casa, o nível de atividade é o movimento que está ligado, é a tarefa ou a ação que está ligada ao nível de participação. Então, gente, se eu escolho o paciente, eu não estou tendo dificuldades para cuidar da minha casa. Bom, quais são os movimentos que estão tendo problemas? Bom, pode ser varrer o chão, pode ser limpar o armário, pode ser pegar as panelas, ou pode ser lavar a louça. Seja o que vocês quiserem. Ou o paciente, melhor, o paciente desejar, certo? E o outro nível, funções ou estruturas corporais, então, são as estruturas, músculos, ossos, articulações, ligamentos, etc., que vão ter alterações e vão estar possibilitando lavar uma louça. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A abordagem através da CIF, ela fica muito mais simples, porque nós viemos de uma carreira na qual nós somos formados para avaliar estruturalmente, ou seja, a gente faz uma lista gigante de uma avaliação de 6, 7, 8 páginas. E no final, a gente não sabe nem o que a gente encontrou de errado. Agora, quando eu parto do nível de participação, ela vai me dizer, olha, eu não estou conseguindo cuidar da casa. Eu vou para o nível de atividade. Eu não estou... Para mim é muito importante, para o cuidado da casa, lavar louça. Aí, eu vou verificar quais são as hipóteses. Pode ser falta de mobilidade no ombro, pode ser uma discinesia escapular, então os músculos da escápula não estão funcionando muito bem, problema de coordenação, então pode ser dor, né, um processo de tendinopatia no punho. Então, aqui eu vou levantar hipóteses conectadas com as atividades. Eu não preciso ir longe demais. Eu não preciso verificar se ela tem um valgo dinâmico. Eu não preciso um pé pronado. Obviamente, se o motivo for transferir o peso sobre a perna durante a lava-louça, é outros 500. Mas vamos pensar aqui sobre o membro superior, certo?
Além disso, eu tenho fatores ambientais, que são componentes externos, físicos, que podem ser barreiras ou facilitadores, mas também fatores pessoais. Então, é por isso que a gente considera a CIF uma abordagem biopsicossocial, vendo o estado de saúde não só como um distúrbio, uma doença, mas como uma interação entre níveis que tem como desfecho principal, deixa eu chegar aqui, deixa eu mudar a minha canetinha, desfecho principal, o nível de participação. Eu preciso trazer o meu indivíduo para cá, certo? Olha que bonitinha. Essa paciente, então, nós estávamos falando sobre cuidar da casa, né? Ela é uma paciente do curso, o último curso que eu tive em Ribeirão Preto, uma demonstração de uma paciente, e o desejo dela era lavar a louça com maior habilidade. Ela é uma paciente que, como diagnóstico, ela tem uma hemiparesia à direita, mas a gente testou e retestou essa paciente dentro da atividade. Por gentileza. Você está pronta com o cronômetro? A gente vai com a mão esquerda, que não segurar é a parética, e a senhora vai tentar fazer 5 giros, ou 3, melhor, 3, esfregando a esponja no prato, com a mão e nós parética. vamos marcar o tempo disso. Pode ser? Então, vamos ver. Quando eu falar já. Pode levantar esse aqui, como se fosse o seu prato. Isso. 1, 2, 3 e foi. Esse é o pré-teste, tá, gente? 3 giros. 1, 2 e 3. Deu. Agora a gente vai para o pós-teste. Dor? Não. Sem dor? Não, eu só aprendo. Ótimo. A senhora sente que falta coordenação dos músculos, digamos assim. Ótimo. Quantos segundos deu? 12. Pega a nossa... Aí depois do tratamento, prato, tá? A gente pode tratou pegar a ela durante esponja. meia hora, 40 minutos no Certo. máximo. E tempo? Quando eu falar já, a senhora, 3 giros, tá? O melhor que a senhora pode. 1, 2, 3 e já. 1, 2, parou. Quanto? 5 segundos. 5 segundos. 12. Tá? Gente, aqui eu preciso dar uma pausa e conversar com vocês com tela cheia. Então, esse teste e reteste, que nem vocês viram, a gente usa para avaliar o paciente, obviamente, e avaliar o desempenho do paciente. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que é isso que ela vai levar para casa. Se a gente trabalhar força, e eu não estou dizendo que não é importante, se a gente trabalhar mobilidade, e eu não estou dizendo que não é importante, nós não temos a garantia de que ela vai, ao final, conseguir concluir o gesto funcional. Mas, trabalhar em atividades semelhantes ao lavar a louça, ou outras diversas atividades que nós temos aí, vai fazer com que o paciente tenha uma recuperação desse gesto funcional. Isso é o raciocínio clínico funcional, certo? Nós sairmos somente do nível estrutural e conectarmos as nossas melhoras de força, de mobilidade, de coordenação com a atividade desejada, que no caso dessa senhora era o lavar a louça, certo? Volto aqui para a nossa apresentação. E aí, existe um fluxograma para a gente pensar do raciocínio clínico funcional, e observem que aqui no fundo eu tenho atividades, tenho participação, tenho estruturas e funções corporais, ou seja, a CIF, ela é o pano de fundo desse nosso trabalho, certo? Vamos lá. Então, olha só, gente, numa primeira fase, eu preciso diagnosticar o que aconteceu nessas atividades. Então, vamos supor que o nosso cliente tinha uma vida normal, sofreu uma doença ou um acidente, agora ele traz queixas. Ele traz queixas que podem ser em nível de atividade e participação,
mas muito comum nos pacientes ortopédicos eles trazerem queixas em nível de estruturas e funções corporais, como eu tenho dor nas costas, eu vim tratar minha lombar. Mas eu não posso esquecer que eu vou tratar a dor dele, eu preciso também relacionar essas atividades. E aí entra a segunda parte. O raciocínio clínico funcional do terapeuta, eu preciso entender qual é esse problema. E, de novo, gente, uma dica aqui chamada dica de ouro. A análise da atividade desejada. Quando aquela senhora que vocês viram, ela fez a primeira vez o pré-teste, analisando o movimento, eu tenho aqui dentro do meu background, dentro da o meu conhecimento, tentar levantar hipóteses. E as hipóteses sobre as estruturas corporais que estão afetadas. Bom, lá naquela senhora eu posso falar sobre desuso aprendido. Então, ela, durante muito tempo, pode ter apresentado dor, pode ter apresentado outros componentes, medo de se mover, e ela aprendeu a não usar o braço. Mas isso tem muito a ver com a coordenação, a aprendizagem de movimentos. Mas pode ser espasticidade, que é um problema dos pacientes neurológicos M. Pode ser falta de compreensão do movimento, ou seja, pode ser diversas hipóteses. E eu preciso testar essas hipóteses, que nem a gente fez um teste ali em nível de atividade, nós testamos ela lavando a louça, mas eu também preciso testar as deficiências das estruturas e funções corporais. Eu posso testar o tônus, eu posso testar a força, eu posso testar o arco do movimento livre de dor e etc. Ou seja, partes desse movimento, ok? Feito esse primeiro raciocínio clínico, buenas, aí eu vou para o meu diagnóstico. Eu tenho o meu diagnóstico e eu preciso traçar os objetivos. E os objetivos, a gente geralmente segue a estratégia SMART. Ou seja, o meu objetivo, ele precisa ser específico, conforme a necessidade do paciente, o desejo do paciente, mensurável, ele precisa ser alcançável. Desculpa, quando eu falo mensurável, eu preciso conseguir testá-lo. Quando eu falo em alcançável, ele precisa ser um raciocínio, um objetivo real, né, que eu possa chegar nele. Não adianta eu escolher algo que não seja factível. Precisa ser, então, relevante para o paciente e precisa ser time-related, que significa que eu vou conseguir recuperar ele em um certo tempo, certo? Isso é a estratégia que nós chamamos de SMART. Feito essas decisões, buenas, agora vem a parte do tratamento. O tratamento clínico, no raciocínio clínico funcional, consiste basicamente em eu escolher, dentro de toda a minha experiência, raciocínios, atividades ou exercícios, gente, que simulem as tarefas. Isso pode iniciar em cadeias fechadas, isso pode progredir para cadeias semiabertas, isso pode progredir para cadeias abertas, como é o caso, por exemplo, de estender roupa, tá? Esfregar o prato, que nem a paciente estava fazendo, é uma cadeia semi-aberta, uma atividade bimanual, e eu preciso encontrar atividades dentro do meu escopo aí, dentro das minhas alternativas, que sejam semelhantes. Uma vez que eu vou realizando atividades semelhantes, desde posições mais baixas até posições mais altas, mais fáceis a mais difíceis, bom, eu vou seguindo o meu tratamento. E depois que eu acredito que esta paciente já tem uma condição, eu vou reavaliar esse paciente. Na reavaliação, aí eu tenho 2 caminhos a seguir. Se ela melhorou, então, os pós-testes melhoraram, a minha hipótese está confirmada e eu sigo no tratamento. Depois eu posso, inclusive, buscar novos objetivos a médio e longo prazo. Agora, se a minha hipótese não confirmou, se os meus testes não melhoraram, então eu preciso reiniciar todo o processo anterior. Eu preciso repensar nas minhas ferramentas escolhidas, repensar na atividade escolhida e seguir, então, buscando atividades e exercícios que simulem essas tarefas. Certo? Gente, aqui
Nós tivemos um curso há pouco tempo em Florianópolis e nós recebemos esta paciente, tá? Olha só. Observem o jeitinho que ela caminha. Apesar de discreto, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. Vamos botar play de novo. Parou. Ela é uma paciente que teve uma história bem complexa de um tumor na tíbia e acaba apoiando menos o peso nessa perna direita, certo? Ela tem uma diminuição de mobilidade do joelho, isso é fato, dentro da avaliação, e observem como é que ela caminha. Qual é a atividade que eu vou ter que trabalhar? Pensem aí. Então, o importante é analisar e conhecer a atividade que eu tenho que conhecer, que eu quero trabalhar. Entregando para vocês aqui a resposta, o trabalho preconizado com essa paciente, e ela teve uma melhora fantástica em um único atendimento, durante a demonstração. Eu não tenho aqui comigo agora o pós-teste, mas se vocês se interessarem em um momento futuro, eu posso mostrar. Ela acabou melhorando demais o apoio na perna direita, porque existia já dentro desse corpo a condição de realizar esse apoio e ela ainda não sabia. Qual é a nossa função de fisioterapeutas? Analisar a atividade e encontrar atividades, exercícios que enfatizem a descarga do peso nesse membro inferior direito. Ok? A pergunta que agora eu faço para vocês. Vocês podem responder daí mentalmente. Quais tipos de pacientes vão ter um movimento em nível de atividade semelhante a essa paciente? Ou seja, vão ter uma diminuição da descarga do peso em cima desse membro inferior direito. Vamos pensar. Ela é uma paciente ortopédica que teve uma fratura de membro inferior, uma prótese na tíbia. Agora, pode ser uma prótese de quadril, pode ser um paciente que fez uma reconstrução de LCA, lá com semitendinoso, pode ser um paciente que tem um fixador externo, obviamente cada um dentro da sua complexidade. A gente está falando de pacientes ortopédicos. Agora, se nós formos falar de pacientes neurológicos, pode ser um paciente M, obviamente, que vai ter dificuldade para receber o peso nessa perna direita, mas pode ser um paciente com uma lesão medular incompleta, na qual ele apresenta um quadro de assimetria, pode ser um paciente com paralisia cerebral, pode ser um paciente com Parkinson, que ele não consegue receber o peso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma das maiores vantagens quando a gente sabe trabalhar com raciocínio clínico funcional é que nós não ficamos limitados às patologias. Nós podemos transitar aí na ortopedia, na neuro, na respiratória, na clínica cardiológica, etc, etc. Então, gente, escutem a Golden Tip. A dica de ouro é que nós não somos profissionais reabilitadores de patologias, mas sim de atividades, sim de movimentos funcionais. Para isso, obviamente, eu tenho que ter domínio desses movimentos funcionais. Certo? De novo, exemplo, caminhar é uma atividade funcional. Eu preciso conhecer as 2 fases da marcha e as 8 subfases da marcha. Senta, levanta é uma atividade funcional. Então, observem aqui. Esse aqui é um paciente que nós avaliamos essa semana. Ele me deu permissão para poder usar o vídeo dele. Se eu observo ele ficando de pé, eu já consigo enumerar quais são as subfases do senta-levanta que ele tem alteração, porque o senta-levanta ele é dividido por alguns autores em 3, por outros autores em 4 fases, por alguns outros autores em 2 fases, mas ele está descrito na literatura dentro da sua complexidade biomecânica. E aqui, se a gente observa ele caminhando, olha lá, deixa eu dar um pause nesse, e botar de novo esse. Pode ir. Olha lá, existe também uma alteração na transferência látero-lateral do peso. E essa é a atividade que nós vamos ter que trabalhar. Certo?
Vamos lá. Gente, olha só. Esse é o mapa do raciocínio clínico funcional. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir a minha tela para vocês. Esse é o mapa do raciocínio clínico funcional, tá? Nós até aqui ocupamos, deixa eu ver o meu counter aqui. Deixa eu ver se eu volto. Só um minutinho, tá, gente? Aí, 1 hora. Ó, estamos bem, tá? Então, o mapa do raciocínio clínico funcional, que nem eu disse para vocês, ele é complexo, ele não é simples, né? Ele é bem óbvio, mas ele precisa de uma certa prática para que a gente consiga chegar lá e praticar de forma adequada, tá? Nós precisamos, então, entender que nesse momento, e aí eu volto para a minha apresentação, sair, vou voltar de novo, vamos ver onde é que ela está. Aqui, lembram dessa imagem no Rio de Janeiro? Agora a gente já voltou da nossa viagem da Europa. E a gente está programando as próximas férias. E a gente chegou à conclusão, cara, eu não quero ir de novo para a Europa, eu não conheço o Rio de Janeiro. E tem tanta coisa para visitar no Rio de Janeiro. Tem o Pão de Açúcar, tem o Cristo, tem a Barra da Tijuca, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem a Niterói, tem Petrópolis, que fica perto, tem a região dos lagos, dentro do próprio Rio de Janeiro tem Prainha, Grumari, enfim, é um mundo que eu posso ficar 1 mês. E, então, durante 1 hora, é pouco tempo. E vocês sabem disso, né? Então, inclusive, o ideal é quando a gente fica durante 10 dias juntos em um curso presencial, uma formação imersos em debates a respeito do raciocínio clínico funcional, debatendo a respeito do nível de atividade. Mas que nem eu comentei para vocês antes, o objetivo dessa nossa aula de hoje é entregar para você esse conhecimento, esse caminho, mas dizer também que nós estamos aqui abrindo um projeto maior, que é trazer essa informação do raciocínio clínico funcional através de um treinamento fechado também, certo? Então, para vocês que tiverem e sentirem, gente, se vocês observaram essa aula e pensaram para si, eu estou bem, cara, é isso que eu quero. Se todos vocês estão dizendo, eu estou bem, eu não preciso seguir, é esse o caminho que eu estou fazendo, sigam. Esse é o caminho certo, que nem eu mostrei para vocês pelas pesquisas, é o que o hemisfério norte, países desenvolvidos na ciência e no processo de recuperação física, de fisioterapia, de reabilitação física, estão fazendo. O nosso objetivo e o maior desafio agora é fazer chegar a vocês o RCF3P. Na verdade, o que a gente está também produzindo dentro desse projeto, que envolve desde as primeiras lives, coletando informações e trabalhando aqui com toda a expertise que eu tenho para trazer para vocês, e trago para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que dentro do meu processo de formação eu devo ter gasto, investido, não é gasto, muito mais do que, sei lá, 300, 500 mil reais para todas as minhas formações. O objetivo é despertar em vocês o raciocínio clínico funcional para que isso possa mudar a abordagem fisioterapêutica de vocês, certo? Então, esse curso, esse lançamento que nós estamos fazendo, chamado RCF3P, ou seja, o raciocínio clínico funcional, aplicado a pacientes ortopédicos, neurológicos e idosos, ele tem uma carga horária bem maior do que nós estamos fazendo aqui, desses 60 minutos, e ele, na verdade, tem 4 fases. A fase de ensino, a fase de exemplo, a fase de experiência e a de feedback. Deixa eu tentar descrever as 4 fases para vocês. A fase de ensino consiste em algumas aulas teóricas, gravadas, e também algumas aulas que nós vamos dar ao vivo,
trazendo toda a fundamentação teórica da abordagem clínica funcional. Ou seja, conforme a pirâmide de aprendizagem de William Gassler, nós vamos oferecer para vocês aulas, leituras e material audiovisual, que é o topo dessa pirâmide. Com essa fase, eu vou reter aí 5, 10, 20% da informação. Aí é importante a fase 2, que é a fase de exemplo, onde um encontro presencial, não presencial, ao vivo, também online, eu vou mostrar para vocês exemplos ao vivo de como raciocinar clinicamente, de como usar o raciocínio clínico funcional. Esse momento é um momento muito valioso, porque nós estaremos juntos, dentro de um grupo, de uma sala de Zoom, onde nós vamos poder interagir e debater pacientes ortopédicos, neurológicos e idosos, e as suas disfunções, mas principalmente sabendo como abordar as atividades mais importantes, que a gente falou bastante a respeito das atividades. Fase 3, fase de experiência. Practice by doing significa a prática por si. Nessa fase 3, vocês vão ser convidados a fazer uma filmagem de uma intervenção de vocês. Vocês vão pedir a licença do paciente, vocês vão botar o celularzinho, vocês vão fazer essa imagem de 30 minutos, uma filmagenzinha de 20, 30 minutos, do que vocês estão fazendo, e vocês vão fazer o upload, depois a gente vai orientar vocês como fazer isso, e eu vou poder olhar o que vocês estão fazendo. Um por um dos participantes, nós temos vagas limitadas, para que eu possa dar atenção a todos vocês, e depois, numa fase 4, onde novamente nós nos encontraremos, eu vou poder dar o feedback dessas intervenções que vocês fizeram, tá, gente? Então, com base nessa pirâmide de aprendizagem, a gente praticamente cobre as aulas, leitura, material audiovisual, demonstrações, discussões em grupo, que é a fase 4, e a prática pelo próprio participante. Nós acreditamos, estudamos, pesquisamos por aí, que quem sabe essa é a melhor estratégia para a gente poder fortalecer um raciocínio que seria basicamente prático, para que vocês possam seguir aplicando isso no dia a dia. Quem sabe no futuro vocês se interessem tanto e venham fazer conosco, instrutores, Leandro Giacometti, Paulo Moté, Mônica Silento, José Vicente Martins, as formações no PNF. Então, isso pode seguir como um gatilho para que vocês busquem mais aprendizado a respeito da abordagem clínica, do raciocínio clínico funcional, e também pode servir como uma revisão para aquelas pessoas que já utilizam, que já passaram pelos cursos do PNF comigo ou com os outros 3 instrutores que eu comentei para vocês, para que vocês revisem, solidifiquem esses conceitos e sigam botando isso em prática. Porque, de novo, né, gente, eu já falei aí diversas vezes para vocês, a entrega da melhora em nível de atividade, de funcionalidade, é aquilo que é o importante com o paciente e é o que muda a vida dele, certo? Bônus! Então, nós teremos uma gravação de uma palestra presencial a respeito do raciocínio clínico, mas aqui, escutem só, muito legal. Nós vamos inserir na plataforma, periodicamente, gravação de atendimentos reais. Então, para que vocês possam ver eu e outros colegas também, abordando pacientes ortopédicos, neurológicos, falando sobre as diretrizes e discutindo esses casos, e também conforme for a demanda do grupo. Leandro, temos um grupo aí de 30 pessoas que só atendem pacientes M à direita. Beleza. Eu vou fazer as demonstrações e vou buscar demonstrações de pacientes M à direita. Mas não é esse o objetivo. Para mim, quanto mais heterogêneo for o grupo, melhor é. Porque a gente consegue debater desde paralisia facial, até o atleta olímpico, até o paciente que está acordando da ventilação mecânica na UTI, passando pela ortopedia ou pelo paciente neurológico portador de alguma síndrome degenerativa, como, por exemplo, Parkinson, ok? Gente, olha só.
A gente fez uma pesquisa de mercado, tá? E aí a gente pensou, isso tudo tem um custo, óbvio, né? Nós estamos fazendo um projeto grande, trazendo a informação para vocês, e o custo do curso, em breve, vai ser esse, certo? Dentro da carga horária que nós prevemos, mas nós estamos fazendo o lançamento. Então, para essa primeira turma, para os 30 primeiros que participarem, as 30 primeiras pessoas que se interessarem, nós vamos fazer 66% de desconto, saindo pelo valor de 12 vezes de R$ 49,00, ou à vista, 497, tá? Aqui a gente busca, então, fazer com que esse projeto dê certo, fazer com que a gente consiga levar a informação de forma adequada para vocês, mas, sobretudo, que ele aconteça. Esse é o objetivo de a gente estar chegando a essa condição, e daqui a pouco mais, provavelmente, para os próximos lançamentos, esse preço vai modificar para esse preço cheio, mas para vocês que vão participar da primeira turma, então esse é um convite especial, tá? Garantia, aqui é importante dizer que também dentro das nossas pesquisas, o mercado, ele oferece garantias, e nós oferecemos garantias de duas formas. Uma incondicional de 15 dias, a lei oferece 7, nós estamos oferecendo mais 7 dias. Se você começou a olhar as aulas, não curtiu e acha que não é para você, você recebe o investimento de volta. Ou então a garantia condicional, bateu lá em 90 dias, e você comprovar que fez a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, e mesmo assim não conseguiu ter resultados, também não é problema nenhum. Nosso objetivo não é somente comercial, mas sim que vocês consigam aplicar isso que a gente está propondo. E, de novo, gente, essa é a parte importante da nossa profissão. A abordagem clínica funcional acaba sendo o cerne, acaba usando desde lá anatomia, biomecânica, cinesiologia, para que a gente possa entregar uma vida melhor para os nossos pacientes. Ok? Gente, olha só. Então, as inscrições estão abertas, tá? Tem um link na descrição do vídeo aqui que nós estamos veiculando pelo YouTube, vai ter lá no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, no @giacometeleandro, vai lá e me segue, que também o link para as inscrições vão estar por lá. E o sorteio, lembra que eu falei para vocês ficarem até o final? Gente, de novo, esse é um dos livros mais importantes que eu tenho na minha estante, na minha prateleira, Controle Motor de Shumway Cook Woolacott. Nós vamos fazer o seguinte, regras do sorteio. Vocês, dentro da publicação, essa publicação aqui no Instagram, quem quiser concorrer, obviamente, vai marcar 3 amigos fisioterapeutas, depois a gente vai conferir se eles realmente são fisioterapeutas, e nós vamos fazer o sorteio neste domingo, às 19 horas, pelo próprio Instagram, ao vivo, para ver que está tudo correndo bem, vocês podem, inclusive, participar. Tá? E aí a gente vai entregar o livrinho aí para vocês, que possam, então, o sorteado, utilizar dentro da sua prática clínica, e vai ver que na leitura desse livro é puro raciocínio clínico funcional. Tá? E também, para vocês, serve como referência aí, certo? Esse livro Controle Motor, para aquele que quer trabalhar com raciocínio clínico funcional, é indissociável ter o conhecimento ter esse livro na estante. Certo, pessoal? Então, olha só, conforme a gente tinha falado, nós iríamos ficar entre 60 e 90 minutos juntos. Depois que eu trouxe tudo para vocês, todas essas informações, você vai ter 3 caminhos. Vamos pensar no caminho da esquerda. Você tem a opção de optar por não fazer isso. Você diz que isso não é para mim, eu estou feliz, estou entregando bons resultados somente a nível estrutural e está tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Você tem outro caminho da direita, que é continuar sozinho. Também está tudo bem. Você pode pegar essas informações, essa aula, inclusive, vai ficar gravada aí por 2 dias, você pode rever ela, você pode tentar seguir só,
e que também tem pessoas que são muito boas para isso. Então, de novo, meu objetivo foi trazer informação para vocês. Ou um terceiro caminho, que é irmos juntos. Então, onde a gente pode, juntos, através das metodologias que nós definimos, fazer com que você entenda que o raciocínio clínico funcional, ele é importante e que ele pode ser aplicado para pacientes ortopédicos, neurológicos, idosos, e vou mais longe, a gente está falando de 3P, mas a gente pode falar sobre 10P, né, sobre pacientes hospitalizados, atletas, pacientes com doenças degenerativas, etc. Então, de novo, nós não ficamos limitados a diagnósticos médicos, ok? Diagnósticos clínicos, desculpa. Gente, então, inscrições aí abertas, venham aí, a gente está há bastante tempo trabalhando nesse projeto, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje dando o pontapé inicial para ele, para que ele siga, vocês são parte importante disso, pretendemos aí, quem sabe, fazer a segunda, terceira, quarta, quinta edição, fortalecendo o raciocínio clínico funcional, trazendo vocês nos futuros para as formações presenciais, deixando aí em aberto para que vocês possam crescer, fazer a gestão da carreira de vocês, melhorarem também como profissionais e como pessoas, com base nesse caminho que a gente traz para você, que eu realmente acredito que é o melhor. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Sei que vocês aí estão me ouvindo de diversos cantos do país. É uma honra ser ouvido, é uma honra sempre ser lembrado. Eu me sinto muito responsável por trazer esse conhecimento a vocês. E deixo vocês aí com mais um videozinho com alguns depoimentos a respeito da abordagem funcional. Valeu? Um beijo. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário do vídeo no YouTube, ou deixem lá na outra rede social, que a gente vai, conforme a demanda, respondendo para vocês as perguntas. Valeu, beijo, boa noite, bom descanso a todos. Agora eu sinto que eu tenho uma caixa de ferramenta e que eu posso ir ali pegar cada ferramenta para utilizar em qual fase ele está. Então eu me sinto hoje mais seguro em realizar esse tratamento com o meu paciente. Meu nome é Flávio Vieira, sou fisioterapeuta formado há 11 anos e eu sou sócio proprietário da Expertise Centro Especializado na cidade de Bebedouro. Antes de eu ter o contato com o professor Leandro, eu tinha uma visão muito local do paciente. Foi um baque para mim, que eu achava que eu era funcional e eu vi que eu não tinha nada de funcional. E agora, depois desse contato, meus atendimentos, minha visão, minha avaliação melhorou por conta disso. E essa questão de funcionalidade do paciente. Ele falou, você não vai mexer na estrutura, você não vai conseguir reconstituir a cartilagem do paciente, mas você vai ativar alguma coisa ali no córtex, vai fazer uma ativação de glúteo que automaticamente você vai tirar aquela sobrecarga do joelho dele. Você não está mudando estrutural, mas você está mudando alguma coisa ali. Então isso para mim foi um divisor de águas. Meu olho brilhou quando eu descobri isso. O máximo de estratégia que a gente tiver para chegar naquele resultado final que é o importante, vamos lá. Acho que cada fisioterapeuta, cada profissional escolhe o seu mentor. Acho que isso é uma coisa valiosa. Então, temos que ter mentores, pessoas que nós confiamos e nós seguimos aquilo que eles estão nos direcionando. Não, Leandro é meu mentor. O que eu posso dizer para vocês é que, para mim, lá em 2018, eu ainda estava no comecinho, na construção, e depois que eu fiz o PNF, isso me deu muita segurança, muita tranquilidade, muito resultado para os meus pacientes, muita credibilidade. Acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença também. E os resultados estão aí. Às vezes você pode não estar tendo resultado nesse momento, as coisas não estão encaixando do jeito que você queria, talvez você não esteja tão se sentindo valorizado dentro da profissão. Mas uma coisa que eu falo bastante para a pessoa é que quando você não está dando certo com aquilo que você tem que buscar uma coisa nova e não desistir. Talvez o que está faltando para você é essa visão nova e essa oportunidade que o Leandro está de dar as lives primeiramente gratuitas para ir divulgando isso, é uma coisa que talvez possa abrir a sua cabeça aí para outras coisas que talvez você não tenha visto. Então, amigo, obrigado de novo, de coração, você é o cara
e sempre que precisar, estou à disposição de você. É diferente, porque o contato que a gente tem com a fisioterapia na faculdade, a gente fica pensando um pouco mais fechado na caixinha, assim. E antes eu tentava usar a técnica, mas eu sentia que eu tinha um desgaste muito grande para tentar chegar onde eu queria chegar. Sou Maiara, tenho 27 anos, sou fisioterapeuta faz 3 anos e eu moro aqui em Ribeirão. Consegui ver que a técnica ela usa muito um olhar global do paciente, ela traz muito a função que está afetada no paciente para promover o tratamento dele. Então eu acho que esse olhar global e você conseguir atuar exatamente no ponto de onde o seu paciente tem uma dificuldade ou uma queixa foi o que me brilhou os olhos, assim. E você vê a diferença na mesma sessão, assim. Depois da formação com o professor Leandro, eu acho que eu vou conseguir ter um olhar mais preciso para o que meu paciente está precisando. Então, esse intercâmbio vai ser feito com uma facilidade, acredito que com bastante facilidade. E é isso que eu busco quando eu busco uma técnica. Eu quero aprender para poder aplicar. E acho que eu vou sair pronta já para tentar explorar. E aí, quando você engloba o que eles trazem pra gente, que é a sua mecânica corporal, como você vai se comportar com o seu paciente. Então, eu sinto que eu vou ser mais precisa e eu vou ter um desgaste menor comigo mesma. Então, hoje eu me sinto forrada e com muita ansiedade para aplicar essas peças e ir juntando para ir expandindo cada vez mais. Meu nome é Ana, tenho 39 anos, 17 formada e moro em Araraquara. A minha motivação em fazer o PNF veio há 17 anos, né? Quando eu conheci, que era um método na época, CABAT, na faculdade, no meu TCC. E ao longo desses anos eu sempre fazendo cursos menores, né, a respeito do conceito, até chegar aqui onde eu fiz a formação básica, né? Quer dizer, estou fazendo, né, formação básica para aprofundar mais nesse conceito. Eu sempre acreditei que a fisioterapia é mão, né? Nós temos duas ferramentas poderosas, que são as mãos, e eu sempre usei pouco recurso, exceto as minhas mãos. E aí chega um momento que você precisa aprofundar mais em como você utiliza suas mãos para poder oferecer o melhor para o seu paciente. Então, mão, né? Acho que essa é a minha principal motivação, é aprofundar mais como é que eu uso as minhas mãos. Então, acho que é isso. Então, nessa formação com o professor Leandro, né, e o professor Paulo, o meu maior insight foi continuar, né, na verdade, utilizar o raciocínio clínico. Então, quando você olha um paciente e não consegue pensar sobre ele, você oferece pouco. Né? Às vezes, os mesmos diagnósticos clínicos, eles oferecem diagnósticos terapêuticos completamente diferentes, assim. Então, a utilização desse raciocínio clínico para pequenos detalhes faz muita diferença. Acho que a minha maior transformação depois desses 5 dias, assim, é essa intensidade de raciocínio, de você querer fazer muito mais do que você faz, só que de uma forma mais simples. Então, acho que o menos sempre foi mais e ele continua sendo. Mas a intensidade do curso e a quantidade de informações para a gente utilizar foi grande. Foi muito grande. Então isso me transformou muito, no sentido de mudança de rota em algumas vezes, que tudo bem, né? E às vezes no mesmo momento, onde você precisa na hora ajustar algumas coisas, pensando rapidamente ali naquele problema. O PNF é uma mudança, um divisor de águas, na verdade. Depois que você conhece o PNF, né, o conceito, você começa a ver que existe um mundo muito mais profundo do que a gente imagina que tem. Então, para aqueles que não conhecem PNF, sugiro pequenos cursos para iniciar, para ter o contato com esse conceito e depois mergulhar de cabeça nessa formação. Eu sou Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta há 20 anos e sou de Guaxupé, sul de Minas. Tenho 40 anos. Eu atendo pacientes ortopédicos já desde o início da minha carreira profissional e eu tenho, ao longo dos anos, mudado um pouco o meu olhar para a fisioterapia desde o momento em que eu comecei a entender um pouco alguns conceitos relacionados aos fatores biopsicossociais. E o conceito PNF é uma abordagem clínica que utiliza muito desses conceitos. Então, ele vem para complementar muito do que eu já venho aprendendo ao longo dos anos. Essa abordagem ela é fantástica porque ela tem um olhar muito voltado para a função, para o nível de atividade do paciente. Então, tem um olhar muito mais amplo
no sentido de entender melhor estrutura, a função e o quanto a gente pode chegar no nível de atividade dos pacientes, do início até o final, na capacidade máxima de atividade do paciente. Então é uma abordagem que dá para a gente uma amplitude muito grande de conquistas com o paciente. Depois desse nível de formação com o professor Leandro Giacometti, eu tenho certeza que eu vou conseguir proporcionar aos meus pacientes e aos meus alunos na faculdade um nível de conhecimento e de capacidade de alcance das suas funcionalidades com potencial até o momento imensurável. Então, assim, eu não sei nem o que dizer do quanto eu posso proporcionar de aprendizado, tanto acadêmico para os meus alunos quanto aos meus pacientes no dia a dia. Cara, eu acho que é uma abordagem que, na verdade, é a própria fisioterapia, é a essência. Eu acho que a gente, na verdade, está esse tempo todo perdendo tempo em não conhecer uma abordagem tão ampla e que oferece tantas capacidades para os fisioterapeutas, tantas ferramentas no dia a dia para os fisioterapeutas. Eu acho que é uma abordagem imperdível.